Você já ouviu falar em stopover? Sabia que muitas vezes dá para incluir uma, duas cidades no seu roteiro original sem pagar nada ou muito pouco por isso? Pois é, sempre que eu falo de stopover no blog ou nas redes sociais, aparece uma galera que também é fã dessa prática. E outros que nunca ouviram nem falar e ficam super curiosos para saber como fazer. Se você faz parte desse segundo grupo, fica atento ao vídeo, porque eu vou te contar o que é o tal do stopover e como ele pode mudar para muito melhor a sua maneira de viajar. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações aqui embaixo. Se você já é de casa, seja muito bem-vindo de volta. Eu já vi cursos por aí que ensinam a viajar para até 3 cidades, pagando um valor similar ao de uma única passagem aérea. O que eles ensinam nada mais é do que o stopover. E você pode estar se perguntando agora, tá, mas afinal de contas, o que é o stopover? Simplificando, o stopover é uma conexão prolongada. E fica mais fácil se eu te explicar com um exemplo. Digamos que eu queira ir para Barcelona. Nas minhas pesquisas por passagem aérea, o melhor voo é um da KLM com conexão de 5 horas em Amsterdã. Não seria incrível se eu pudesse descer do avião, passar uns dias na Holanda e só então pegar o segundo voo com destino à Espanha? Pois é, muita gente não sabe, mas algumas companhias aéreas oferecem essa possibilidade. É justamente isso que a gente chama de stopover. O exemplo que eu te dei agora, eu não tirei da minha cabeça. Foi um exemplo real que eu mesma vivi. Em 2018, a gente fez uma viagem passando por Amsterdã, Barcelona e Paris. A gente pagou R$ 2.400 na passagem, um valor compatível com uma passagem Rio-Barcelona-Rio, com conexões em Amsterdã na ida e em Paris na volta. O que a gente fez, na verdade, foi prolongar essas conexões, transformando horas em dias. E o melhor, sem pagar nada mais por isso. Em 2015, a gente também passou por Paris e Amsterdã, no mesmo esquema. A diferença é que o destino do meio era Londres. A gente pagou R$ 2.200 numa passagem Rio-Londres-Rio e prolongou as conexões da ida e da volta. As 2 vezes que a gente esteve em Portugal, tanto em Lisboa quanto no Porto, também foram resultado de stopover, dessa vez com a TAP. Essa é uma estratégia que a gente usa muito nas nossas viagens, não só pela possibilidade de incluir cidades que originalmente não fariam parte do nosso roteiro, mas também porque ela torna muito mais confortáveis os voos. Naquele exemplo de Barcelona, a gente precisaria passar 5 horas mofando no aeroporto de Amsterdã antes de poder pegar o segundo voo. Fazendo o stopover, você quebra um dia chato de voos e aeroportos, transforma um voo com uma conexão muito longa em 2 voos diretos em dias diferentes. Pode ser que para você esse não seja um fator muito relevante numa viagem com um total de 16 horas, mas pensa em destinos na Ásia ou na Oceania. Você pode transformar um voo muito longo em 2 voos menores e no meio desse caminho ainda curtir, por exemplo, uma cidade da Europa. Eu aposto que qualquer pessoa adoraria essa ideia. Tá, mas agora que eu já sei que o stopover é uma conexão prolongada, como eu faço para conseguir isso? Eu preciso pagar alguma coisa? Eu posso fazer isso com viagens que eu já comprei? As respostas vão depender das companhias aéreas. Vamos dizer que você queira fazer uma viagem para Barcelona e, fazendo as suas pesquisas, você encontrou um valor legal numa passagem da TAP com conexão em Lisboa. A primeira coisa que você precisa saber sobre o stopover é que ele vai acontecer sempre na cidade hub da companhia aérea. A cidade hub é aquela cidade onde a companhia aérea faz a conexão. No caso da KLM, a cidade hub é Amsterdã. Da Air France é Paris. Da Copa é a cidade do Panamá. O Porto e Lisboa são cidades hub da TAP. Se você vai comprar uma passagem aérea da TAP com conexão em Lisboa, é lá que vai acontecer o seu stopover. Não adianta querer, por exemplo, fazer um stopover em Paris. Essa seria uma viagem diferente e, como eu já falei aqui,
o stopover é só um prolongamento da sua conexão original. Então agora que você já tem um voo em mente, já sabe que você vai voar com a TAP, com conexão em Lisboa, como é que você faz para transformar essa conexão comum em um stopover? Algumas companhias oferecem essa opção de forma bem clara nos seus sites oficiais. Esse é o caso da TAP. Em outras companhias, você vai precisar fazer isso manualmente, usando a função múltiplos destinos. Para te explicar, a gente vai mudar aquele exemplo. A nossa viagem para Barcelona agora não vai mais ser com a TAP com conexão em Lisboa. Ela vai ser com a Air France com conexão em Paris, porque Paris é o hub da Air France. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no site da Air France e, em vez de pesquisar uma viagem Rio-Barcelona, Rio, você vai fazer essa pesquisa de forma desmembrada. Usando a opção múltiplos destinos, você vai pesquisar um voo Rio-Paris, Paris-Barcelona, Barcelona-Rio. Se você quiser fazer o stopover na ida e na volta, isso também é possível. Nesse caso, você vai precisar desmembrar essa pesquisa em 4 voos diferentes: Rio-Paris, Paris-Barcelona, Barcelona-Paris, Paris-Rio. Várias empresas oferecem a opção de stopover gratuitamente. Em outras, você vai precisar pagar uma taxa e essa taxa pode variar. E sim, em alguns casos, mesmo que você já tenha reservado a sua viagem, você pode entrar em contato com a companhia aérea e solicitar uma alteração para incluir o stopover. Outra questão que vale ficar atento é a duração do stopover. Geralmente, as companhias aéreas definem um limite máximo de tempo para esse prolongamento da conexão. Tudo isso precisa ser checado diretamente com a empresa. Muitas vezes você vai encontrar essas informações nos sites oficiais, mas se você não encontrar ou se bater qualquer insegurança, você pode entrar em contato com as centrais de vendas e eles com certeza vão saber te dar todas as informações. Se o seu voo é elegível para o stopover, se eles oferecem esse benefício gratuitamente ou se você vai precisar pagar uma taxa e qual é o valor da taxa que você deveria pagar. E uma coisa que nunca é demais lembrar: o stopover é uma coisa que precisa ser acordada entre o passageiro e a companhia aérea de forma prévia. Não adianta, pelo amor de Deus, não vai comprar uma passagem normal e decidir no meio da sua conexão que você agora quer fazer um stopover. Nesse caso, se você sair do aeroporto e for curtir uns dias de férias naquela cidade que definitivamente era para ser só uma conexão, a única coisa que você vai arrumar é dor de cabeça para resolver o resto da sua viagem. Como eu já te falei, a gente é fã declarado de stopover por aqui. Foram várias viagens nesse formato. Vira e mexe, alguém vem me perguntar por que tantas idas em Paris. E além do fato declarado dela ser uma das minhas cidades preferidas no mundo, o stopover é uma das razões. Já cansou de acontecer da gente estar pesquisando viagem para um destino X da Europa, nada a ver com França, e aí a gente descobre nas nossas pesquisas por passagem aérea que a Air France tem um valor legal e que incluir uns dias em Paris no nosso roteiro não encareceria em nada o valor final dessas passagens. Aí fica muito difícil de resistir, né? É claro que nessas horas você precisa contar com o valor que você vai gastar a mais na viagem, com hospedagem, uma vez que você vai estar aumentando o seu roteiro. Mas nas nossas experiências, esse valor gasto a mais sempre valeu muito a pena. Eu espero ter te ajudado e que você tenha gostado desse vídeo. Antes de ir embora, não esquece de curtir aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações. Um beijo e até a próxima!